Você se lembra de 1991? Ok, talvez você ainda nem tivesse nascido, mas para mim 1991 foi o melhor ano. Michael Jordan ganhou seu primeiro campeonato da NBA e o Nirvana lançou o melhor álbum de todos os tempos. Mas as coisas eram um pouco menos animadoras lá em Israel, porque o pequeno estado foi arrastado para uma enorme confusão. Uma confusão que fez o governo distribuir máscaras de gás para cada homem, mulher e criança, diante da possibilidade de uma guerra química. O que, afinal de contas, faria o governo tomar uma atitude dessas? Para responder, apresento este sujeito encantador. Este é o ditador iraquiano Saddam Hussein. Em 1991, Hussein estava em uma situação difícil. Estou falando de 34 países aliados contra ele. Então, em resposta, ele atacou um dos poucos países do Oriente Médio que tinha ficado fora da guerra, Israel. Lógico, né? Então vamos analisar. Por que Saddam atacou Israel que não estava envolvido na guerra? Por que israelenses estavam na fila para receber máscaras de gás? E como o ataque de Saddam a Israel acabou mudando a natureza do conflito entre israelenses e palestinos? Sou Noam e você assiste a história de Israel explicada. Yala, vamos nessa! Para entender os acontecimentos de 1991, precisamos voltar para 1979, quando Saddam Hussein assumiu oficialmente o controle do Iraque. Seu primeiro grande ato de política externa como chefe de Estado foi invadir o Irã após anos de provocações entre os dois países. Mas quando a Revolução Iraniana varreu o Irã, deixando o país instável e fragilizado, Saddam aproveitou a oportunidade. Ele atacou o Irã em 1980, arrastando os dois países para uma guerra que durou 8 anos, custou mais de $1 trilhão, tirou a vida de cerca de 1 milhão de pessoas e não mudou absolutamente nada nas fronteiras de nenhum dos países, mas isso preparou o terreno para outra guerra. Saddam financiou a guerra contra o Irã, tomando bilhões emprestados de estados ricos do Golfo. Quando a guerra acabou em 1988, ele não quis pagar a dívida. Ele fez o que qualquer pessoa sensata faz para sair das dívidas. Em 2 de agosto de 1990, ele invadiu o Kuwait. O mundo não ficou satisfeito com essa situação, mas Saddam ignorou as sanções econômicas, os embargos de armas e até mesmo a resolução da ONU exigindo que ele se retirasse do Kuwait. Então, 34 países, incluindo uma grande parte do mundo árabe, se uniram para o Plano B. Guerra. Em resposta, Saddam ameaçou Israel, um dos poucos países do Oriente Médio que não fazia parte da coalizão contra ele. Por quê? Vamos tirar a resposta óbvia do caminho. Antissemitismo. Por que é sempre antissemitismo? Por mais de 2.000 anos, o Iraque abrigou uma grande comunidade judaica, porém, durante a Segunda Guerra Mundial, aproximou-se dos nazistas. Em 1941, um pogrom de 2 dias conhecido como Farhud devastou a comunidade judaica em Bagdá. Depois disso, tudo só piorou. Na década de 1950, quase todos os judeus do Iraque fugiram de suas casas devido à forte perseguição. Mas Saddam era movido por algo ainda mais forte que seu ódio aos judeus. Seu orgulho ferido. Isso nos leva ao segundo motivo do ressentimento de Saddam contra Israel. O Iraque costumava se unir a outros países árabes em ataques a Israel. Sério, olha onde Israel está e olha onde o Iraque está. Mesmo assim, o Iraque apoiou os vizinhos de Israel na guerra contra Israel em 1948, 1967 e 1973. Os Estados Árabes sempre perderam para o pequeno Israel. 1973 é um caso complexo. Veja nosso vídeo do Guerra do Yom Kippur para entender melhor. E as coisas ficaram ainda mais embaraçosas para Saddam em 1981, quando Israel destruiu o reator nuclear iraquiano em Osirak. Em menos de 2 minutos, o sonho de Saddam de um Iraque nuclear virou fumaça. Trocadilho intencional, de novo, que dor. Mas o terceiro motivo de Saddam para atacar Israel era um pouco mais astuto politicamente, e ele era bom nisso. Ele realmente odiava que os Estados Árabes tivessem se juntado à coalizão liderada pelos Estados Unidos contra ele em 1991. Ele achava que, se atacasse Israel, Israel responderia. Então, os Estados Árabes teriam 2 opções. Uma, eles sairiam completamente da coalizão, porque Deus nos livre de lutar do mesmo lado de Israel. Ou então, talvez até mudassem de lado e se juntassem a ele. De qualquer forma, Saddam esperava que atacar Israel virasse a guerra a seu favor. Ele até sugeriu que sairia do Kuwait se Israel se retirasse do que ele chamava de território árabe ocupado.
Ninguém realmente acreditou nele, mas a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, liderada por Yasser Arafat, apreciou a postura de Saddam. Então, a OLP rompeu com a maioria do mundo árabe e ficou do lado do Iraque contra a coalizão liderada pelos americanos, o que acabou sendo uma má decisão. E não apenas porque Saddam era um ditador genocida. Vou explicar em um minuto. Me acompanha. Onde estávamos? Sim, a promessa de Saddam de, aspas, fazer o fogo devorar metade de Israel e sua afirmação de que, aspas, considero cada cidade em Israel um alvo. Essa não era uma ameaça vazia. Saddam já havia cometido genocídio. Durante toda a década de 80, ele massacrou a população curda do Iraque usando armas convencionais e químicas. E havia fortes suspeitas de que ele tinha algumas armas biológicas perigosas em seu arsenal. O que você faria se fosse o primeiro-ministro israelense Yitzhak Shamir? Shamir passou a vida lutando por Israel. Ele foi um comandante de alto escalão no Leque, o mais radical dos grupos paramilitares israelenses pré-Estado. E ele era um seguidor rigoroso da doutrina militar de Israel, que exigia uma resposta forte e, de preferência, preventiva a qualquer ameaça. Mas agora Shamir estava entre o Iraque e a parede, ou entre Sila e Caribdis, para os meus colegas nerds de mitologia grega por aí. Israel leva ameaças genocidas muito a sério. Se Shamir não respondesse, os israelenses acabariam sentados em abrigos antiaéreos esperando que armas biológicas caíssem do céu. Mas, se Shamir respondesse, a coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque se desintegraria e a guerra ficaria muito mais feia. Shamir não tinha tempo para deliberar, mas sua primeira responsabilidade era com seus cidadãos. Então, o governo distribuiu máscaras de gás junto com instruções rigorosas para mantê-las sempre por perto. As famílias aprenderam a selar suas casas com lonas plásticas e fita adesiva no caso de um ataque químico. Como colocar uma máscara de gás em seus bebês. A coalizão liderada pelos Estados Unidos atacou o Iraque em 17 de janeiro de 1991. 2 dias depois, Saddam lançou seus primeiros mísseis Scud contra Israel. Noites seguidas, sirenes alertavam israelenses a buscarem abrigos antiaéreos. E enquanto os mísseis caíam sobre Haifa e Tel Aviv, israelenses de todo o espectro político exigiam que seu país se defendesse. O crítico literário e estudioso Don Miron publicou um artigo contundente intitulado "Se a FDI que apareçam", referência direta ao poema icônico Na Cidade do Massacre, de Chaim Nachman Bialik, sobre o pogrom de Kishinev, tema que você pode conhecer melhor aqui. E ainda assim, Israel não retaliou. Shamir refletiu depois. Nada foi tão contra minha natureza como judeu e sionista. Essa foi uma das tarefas mais difíceis que já impus a mim mesmo, mas Shamir sabia que retaliar ameaçaria a frágil coalizão de países que lutavam contra o Iraque, que responder faria o jogo de Saddam. E como destacou o renomado diplomata israelense Abba Eban, não tínhamos capacidade de vingar nossas poucas mortes trágicas sem incorrer em perdas de vidas humanas muito maiores do que qualquer uma que havíamos sofrido. O número de mortos em Israel foi milagrosamente baixo, mas o impacto psicológico deixou cicatrizes. Imagine-se sentado em um abrigo antiaéreo noite após noite, com seu destino nas mãos de Saddam Hussein. Felizmente, a guerra não durou muito. Em 6 semanas, a coalizão expulsou Saddam do Kuwait. Ele concordou com um cessar-fogo no final de fevereiro de 1991. O último Scud caiu em 23 de fevereiro de 1991. Mas Israel e todo o Oriente Médio foram mudados para sempre. Vamos começar pelos palestinos. Lembre-se, Arafat apoiou o lado errado. Agora, os palestinos comuns estavam pagando o preço. A comunidade palestina no Kuwait, com 400 mil pessoas, foi destruída. Mais de 100 mil trabalhadores palestinos foram expulsos dos países da coalizão que antes os empregavam. Os estados do Golfo pararam de enviar dinheiro. Depois de conquistar tanto apoio ao redor do mundo após a primeira intifada, ou Levante Popular Palestino, a OLP perdeu muita credibilidade e seus objetivos deixaram de ser atraentes para grande parte do mundo. A perda da OLP beneficiou Israel. Sem recursos, credibilidade ou aliados, Yasser Arafat viu que só restava tentar se aproximar. Mas essa é outra história. A outra grande mudança foi esta. Saddam havia revelado grandes falhas nas defesas de Israel, que agora trabalhava furiosamente para corrigir. O governo revisou as especificações dos abrigos antiaéreos chamados Mamad em hebraico.
Abrigos estão por toda parte em Israel, salas de concreto que podem ser seladas em caso de ataque. Toda casa construída após 1992 é obrigada por lei a ter um. Abrigos antiaéreos são só parte da história. 20 anos após o primeiro míssil Scud cair, Israel revelou seu lendário sistema móvel de defesa aérea, o Domo de Ferro, que intercepta e destrói foguetes de curto alcance. Embora ataques com foguetes sejam uma realidade para muitos israelenses, não causam o mesmo medo existencial que os Scuds de Saddam. Peço desculpas ao Hamas, à Jihad Islâmica Palestina e ao Hezbollah. Sabemos que vocês dão o melhor. Aqui está a última coisa. O governo e o exército de Israel afirmaram que o país está pronto para uma ameaça semelhante à Guerra do Golfo, vinda de um país distante com intenção de eliminá-lo. Ou seja, Irã. Como diz o ditado, os israelenses estão sempre prontos para duas coisas: churrasco e guerra. Vou deixar esse pensamento final. Israel é famosa por vitórias militares, mas a contenção às vezes é a arma mais poderosa. Há um ditado judaico: quem é poderoso? Aquele que domina suas inclinações naturais. Ou, nas palavras de Lao Tse, fundador do taoísmo, se você vence os outros, você é poderoso. Se você vence a si mesmo, você tem força. Se Shamir caísse na armadilha de Saddam, o Oriente Médio talvez fosse bem diferente hoje. Fico muito feliz que ele não tenha retaliado contra o Iraque. O autocontrole dele foi a maior força de todas. Curtiu o vídeo? Quer saber mais sobre a história de Israel? Aproveite! Inscreva-se, continue aprendendo.